querem, de fato, ser perfeitos, atendendo a essa, digamos, a essa convocação do Mestre Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como Deus criou uma coisa perfeita, vamos tornar a família perfeita do ponto de vista relativo hoje, dando a ela a função que a ela Deus destinou. Simples assim. Porque se nós não estamos dando à família a função, como a taça ou como o copo, que Deus a ela destinou, nós estamos subvertendo a lei de Deus. Nós estamos desobedecendo a lei de Deus. E como consequência da desobediência à lei de Deus, o que é que vem? O sofrimento. Podem procurar, está na codificação. Sofrem aqueles que se distanciam da lei de Deus. Ora, se o primeiro lugar que Deus me colocou é a família, para que eu pudesse atender às necessidades da vida social, e eu não cumpro, e eu não obedeço, e eu desprezo as regras básicas da convivência, como é que eu posso esperar a felicidade? Eu, pai, que negligencio na educação dos meus filhos, como é que eu posso esperar ser um pai feliz, realizado no futuro? Eu serei um pai atormentado, eu serei um pai perturbado, ou indiferente. Ou indiferente. Não é? Porque tem pais indiferentes. Onde é que está seu filho agora? Ah, não sei. Está por aí. O que é que ele está fazendo? O problema dele. É um pai indiferente. E é aquele que é perturbado. O filho diz que sai, vou sair mesmo, ele fica em casa preocupado. Não dorme enquanto o filho não chegar. Ambas as situações são, evidentemente, disfunções da família. A família não foi criada por Deus para isso. Então vejam, uma das coisas que nós precisamos fazer para caminhar na trilha da perfeição é compreender a Deus. O que é que Deus quer de nós? Isso é fundamental. Se eu não compreendo a Deus, se eu não compreendo a finalidade para a qual Ele me criou, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha existência? Onde é que eu quero chegar? Eu vou viver a vida como Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. Vida leva eu. Vida leva eu. É o que eu vou fazer. Em vez de eu dizer como devo conduzir a minha vida, é ela a vida que me conduz? Não pode. Nós precisamos assumir as rédeas, o controle dos nossos destinos e dizer com muita coragem: eu preciso fazer isto, eu devo fazer isto, em obediência a uma lei de Deus, porque eu já compreendo o que Deus quer de mim, eu já compreendo o meu papel na sociedade. Agora fica mais fácil. É ou não é? Agora fica mais fácil. Ah, Elmo, mas é tão difícil compreender Deus, porque Deus está lá. Deus está no infinito. Deus é o eterno. É muito difícil, porque eu não quero mais o Deus das religiões. Eu não quero mais o Deus antropomórfico. Esse já não me interessa. O Deus das religiões, o Deus antropomórfico, eu não quero mais. Eu não quero mais o Deus que pune, eu não quero mais o Deus vingativo, eu não quero... Tudo bem, que Deus você quer? Ah, eu quero o Deus que liberta. Eu quero o Deus que concede a mim, que sou seu filho, quantas oportunidades sejam necessárias para o meu crescimento espiritual, para que eu possa chegar à perfeição. Ótimo. Ótimo. E o que falta? Compreender Deus. Então, os Espíritos, muito sábios, nos ensinaram a fazer isso. Como compreender Deus? Qual é a maneira mais fácil de compreender Deus? A mais fácil de todas, não há outra mais fácil. Leon Denis, ele escreve isso com muita inteligência, com muita propriedade, em O Problema do Seu Destino e da Dor. Como é que eu posso compreender Deus? Qual é a maneira mais fácil? Vamos, gente. Enquanto eu bebo água, vocês pensam.
Clécio, Oel, por favor, me ajudem. Aproximando dele, não? Se aproximando dele. Como é que eu me aproximo de Deus? Eu acredito que ele deixou muitos ensinamentos, né? Muitos. Que a gente Muitos. vai para os ensinamentos, porque ele deixou exemplos, a gente segue. Sim. Eu acredito que a aproximação vem mesmo. Vamos fazer um raciocínio dentro do que a senhora falou. Deus é infinito em suas perfeições? Ok? É infinito em suas perfeições? Deus é. Ele é o absoluto. Vocês concordam que tudo que Ele criou é perfeito? É? E por que nós não somos? A nossa dificuldade já começa daí. Ora, se Deus criou tudo perfeito, por que Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito? Como se isso fosse uma meta a ser atingida. Já pensaram nisso? Já. Qual é a resposta? Vou em busca. Está em busca. Nós somos criados na palavra. Pronto. Essa foi a pergunta que eu escrevi aqui. Observem como isso é muito bonito tudo isso. É muito bonito a gente construir juntos assim uma ideia. Tá? Vejam só. Deus criou tudo, exatamente tudo perfeito. Tudo. Até nós, os espíritos. Até nós, os espíritos. Mas como está escrito na questão 115 de O Livro dos Espíritos que Ele nos criou simples e ignorante, isto é, sem o saber. É verdade. Mas a soma das perfeições de Deus, não no grau infinito, mas no grau relativo, já está dentro de nós. Porque, como eu disse aqui no início, a perfeição para nós é lei. Não é alguma coisa que está no nosso cardápio de opções. Eu posso escolher, é lei. Porque a lei de evolução é uma lei geral. Mas Joel respondeu muito bem a questão. Nós somos perfeitos, mas não somos o quê? Acabados. É isso que os Espíritos dizem, nós somos perfectíveis. Somos perfeitos, mas não somos acabados. Ou seja, nós temos... A questão do livre-arbítrio. Exatamente, é exatamente isso, perfeitamente. O que é que Deus fez? Deus criou tudo perfeito e acabado. Mas a nós espíritos, Ele criou perfeitos e inacabados. Para quê? Para que nós fôssemos os construtores do nosso próprio destino. Ele não podia nos criar perfeitos, porque se Ele tivesse nos criados perfeitos, o que restaria a nós fazermos? Nada, absolutamente nada. Então tudo estava pronto. A obra estava terminada. A questão é que a obra de Deus ainda não foi terminada. Aquela história de que Deus descansou no sétimo dia já ficou para trás. Tudo bem que algumas pessoas ainda acreditam nisso e nós devemos respeitar a opinião dos outros. Mas nós que estamos aqui já não podemos mais pensar dessa forma. Por quê? Porque Jesus nos disse: o Pai trabalha. Quando foi questionado sobre trabalhar os sábados, Ele mesmo disse: o Pai trabalha incessantemente, eu também. E nós trabalhamos. Então, isso quer dizer que tudo mais na natureza foi criado perfeito e acabado, embora o homem destrua de vez em quando as coisas. Tente pelo menos destruir, mas a natureza é tão perfeita, ela tem uma coisa chamada resiliência. A gente amassa, ela volta para o lugar. A gente corta uma árvore e daqui a pouco começa a brotar tudo de novo. É impressionante. É impressionante. Então eu vou dar aqui para vocês um exemplo do que eu quero dizer. Há alguma apicultora aqui? Alguém que entenda de abelhas? Aqui, né? Então, se eu estiver falando alguma coisa inadequada, por favor, me corrija. Tá certo? Bem, eu vou dar um exemplo aqui de como Deus criou as coisas perfeitas. E vou dizer mais. A prova da existência de Deus está aí. Vocês gostam de mel? O mel é muito bom, não é? Mas sabe que para produzir o mel dá um trabalho muito grande, não é? O mel é um alimento extraordinário, mas dá um trabalho muito grande, não? Mas vocês sabem que as abelhas que produzem mel aqui no Brasil, e as que produzem mel na África, e as abelhas que produzem mel na América, e as que produzem mel na América do Sul, aqui mais próximo, fazem isso da mesma forma?
sem nunca terem se comunicado entre si, sem nunca terem ido para uma escola de formação de abelhas melíferas, nunca frequentaram uma escola, como nós frequentamos, evidentemente. Mas de onde elas tiraram isso? Como é que elas sabem, umas aqui e outras lá, que a maneira de fazer o mel é esta? Vocês sabem que as abelhas têm uma organização social sofisticada? Sabem disso, não sabem? Existem as abelhas operárias, aos milhares delas. Existe no singular a abelha rainha. A abelha rainha é mais alongada, ela tem uma cauda assim mais alongada, mais proeminente, ela tem uma cor diferente, ela vive cercada das abelhas operárias que a protegem. Por que isso? Tem as abelhas operárias que protegem a rainha. E por quê? Porque a rainha é a reprodutora. É reprodutora. E é a única que se alimenta de geleia real, que é produzida especialmente para ela. Mas quem ensinou isso às abelhas? Quem ensinou às abelhas que a abelha rainha precisava crescer mais e precisava de um alimento mais substancial, chamado geleia real? Então, vocês começam a construir aquela ideia do design inteligente, não é? Há uma inteligência primária, primeira, suprema, que dá causa a todo o resto. Mas não fica aí não fica aí. Porque existem também os zangões. Aliás, os zangões, para os homens talvez não gostam, porque eu vou dizer, mas os zangões, eles são originados dos ovos não fecundados. As operárias se originam dos ovos que fecundam. Os zangões, eles são originados dos ovos não fecundados. Ele também tem uma compleição física um pouco diferente da rainha e das operárias, mas ele tem um papel muito importante. Os homens que estão aqui tem um papel muito importante. Sabe qual é? Fecundar a rainha, fertilizar a rainha, e depois morre. Ele só vive para isso, fertilizar a rainha, e depois morre. A rainha vive 5 anos, os zangões vivem poucos dias. As operárias, por sua vez, também se segmentam. Existem as operárias mais novas que fazem a limpeza da colmeia. São as faxineiras. Fazem a limpeza, produzem a cera para cobrir, para fechar os alvéolos, essa coisa toda. Mas existem também as operárias que fazem guarda na colmeia, para impedir que os predadores entrem. Mas existem ainda as operárias que são as mais velhas e mais experientes, que são as coletoras. Elas saem para colher o néctar, mas Deus queria que elas fizessem mais, porque ela vai, colhe o néctar, traz o néctar para a colmeia. Elas podem voar quilômetros até encontrar flores com alimento bastante. Mas quando elas voam até a flor, buscam o néctar, elas se impregnam de pólen e polinizam o ambiente e nascem flores, quer dizer, plantas, né? Que vão brotar flores. Então, as abelhas têm um papel fundamental na ecologia do nosso planeta. Sem elas, florestas inteiras talvez não existissem. Como é que elas fazem isso? Obedecendo a que princípio? Porque elas fazem isso aqui, fazem na África, fazem na América, onde quer que elas estejam. Obedecem a que princípio? Mas eu vou dizer uma coisa mais para vocês aqui. Talvez vocês não saibam, ou talvez saibam. O apicultor deve saber. A forma do alvéolo, onde elas depositam o néctar para fazer o mel, e onde a rainha põe os seus ovos para gerar as novas abelhas. Qual é a fórmula desse alvéolo? Sextavado. É um prisma, na verdade, porque ele tem que ter fundo para caber o mel. É um prisma hexagonal, 6 lados iguais. Perfeito. Por quê?
por quê? Os matemáticos, desde Pitágoras, se debruçaram nessa questão, saber, mas por que os favos, não? Os alvéolos são hexagonais, sedilados? E ficaram assim, porque poderia ser triangular? Um triângulo de 3 lados iguais, ou um quadrado? Porque quando eles se juntam, eles não deixam espaço. Mas por que o prisma é hexagonal? E os matemáticos responderam, depois de muitos cálculos, que o prisma hexagonal é justamente aquele, quando eles compararam a triangular, o quadrado e o hexagonal, eles descobriram que o hexagonal, com a mesma altura e mesma área de base, portanto, ele contém um volume maior. Então descobriram que as abelhas não fazem isso por acaso, mas fazem atendendo a um princípio que é o princípio da natureza. Que princípio é esse que está na natureza? A natureza sempre usa o mínimo para maximizar os resultados. Sempre ela faz isso. Observem a água. A água não fica batendo na pedra até furar, embora ela possa fazer isso. Ela procura o melhor, ela desvia. Ela faz o mínimo esforço para encontrar o máximo resultado. Mas sabem por que as abelhas fazem isso? Porque elas não têm livre-arbítrio. Essa é a resposta. Elas obedecem uma lei, que é uma lei geral. Por isso que as abelhas aqui fazem o mesmo das de lá. E quem criou essa lei? Senão Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi Ele que criou. E sabe o que é que os espíritos dizem? Observemos a natureza. E quando nós observamos a natureza, essa é a maneira mais fácil de compreender Deus e de compreender o propósito de Deus para conosco. Deus também quer que nós usemos menos energia para maximizar os resultados. É o que nós fazemos? Quase sempre nós fazemos o contrário. Quase sempre nós estamos indo no caminho inverso da perfeição. Isso é perfeição. Eu minimizo a energia e colho mais resultados. Por isso os espíritos economizam, os superiores economizam nas palavras. Eles falam muito com poucas palavras. Nós falamos, gostamos de falar. Minha esposa que está ali diz, mas você fala demais. É porque no estágio em que eu me encontro eu preciso falar muito, até para me convencer do que eu estou falando. Os espíritos superiores que não precisam mais se convencer de nada, falam muito pouco. Olha a resposta à questão número 1, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que síntese mais perfeita? Existe uma síntese mais perfeita do que esta? Não. Eles sabem o que estão falando. Mas se perguntassem a nós, que é Deus? Nossa, escreveríamos um tratado inteiro e não responderíamos adequadamente a essa questão. Então, a maneira mais fácil de nós compreendermos Deus é observando a natureza à nossa volta, como a natureza se renova, como nada se perde na natureza, tudo se transforma, tudo já está aí, Deus já nos deu tudo, nada se cria, tudo se transforma. Agora eu faço um desafio aqui para vocês, lanço um desafio, na compreensão de Deus e na compreensão de como nós podemos nos melhorar ainda hoje, porque essa foi uma das questões do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais eficaz de um homem se melhorar ainda nesta existência? Qual é a resposta? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a maneira mais fácil que eu tenho de compreender Deus. Conhecer a mim mesmo. Mas como eu? Em espírito ou em matéria? O que é que vocês preferem? Podem escolher. Vocês querem se conhecer a si mesmos em espírito ou em matéria? Podem escolher. E dependendo do que vocês escolherem, a resposta será a mesma. Porque se vocês disserem, eu quero me conhecer melhor em matéria, vocês vão encontrar Deus, vocês vão compreender Deus na matéria que nos abriga hoje, temporariamente, no corpo de carne que nos abriga temporariamente, que abriga o nosso espírito.
Observem como é que o nosso corpo funciona. Por meio de células que contém todas as informações necessárias à nossa vida, à nossa existência. O que é que nós fazemos, além de comer, beber e dormir, para manter esse corpo em pé, funcionando? O que é que nós fazemos além disso? Eu cuido do corpo, porque eu higienizo meu corpo? Sim. Isso os animais também fazem, os gatos também fazem, de outra forma, mas fazem. Emmanuel, dizendo uma pergunta que ele faz: o que é que nós fazemos além dos outros? Ele diz: animais também comem, bebem. Animais também atendem aos princípios da lei geral, como as abelhas, que além de se alimentar do mel, ainda fornecem para nós humanos, que não produzimos, que não sabemos produzir mel. Elas que produzem para nós. E quando vamos comprar o mel, achamos caro. Não achamos caro? Não é isso? Sabem quantas flores são necessárias para produzir 1 litro de mel? Sabem quantas flores são necessárias para produzir 1 litro de mel? 1.500.000 flores. 1.500.000 flores. Sabem por que as abelhas conseguem fazer isso? Porque as flores, elas conseguem ressintetizar o mel, o néctar todos os dias. Então todas as vezes que a abelha volta, tem néctar. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês, muito interessante. Vocês já viram uma abelhinha, se balançando numa rede? Você que é apicultor, já viu? Você já viu uma abelha chegando, uma operária, chegando para o seu chefe para dizer assim: eu estou febril hoje, não vou trabalhar? Ou aquela que está na guarda da colmeia, lá na guarda, né? Descansar, relaxar, ou dormir um pouquinho. Vocês já viram? Tem notícia disso? Sabe por quê? Porque essa possibilidade não existe. Diga. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: sim. As abelhas, quando ela tem uma fonte de flores, quando aquilo acaba, existe também a dança das abelhas da própria colmeia. Aquela dança das abelhas, elas se comunicam. Isso. E passam a informar a próxima fonte. Exatamente. Já viu que o senhor estudou o assunto? A dança das abelhas. Elas ficam se balançando até atrair demais. Muito bem. Quem ensinou essa dança? Quem ensinou essa dança? Exatamente. Concordo plenamente. Exatamente isso. Então vejam, elas fazem isso obedecendo ao princípio geral. Exatamente. E não tem abelha cansada. E não tem aquela que diz assim: hoje eu estou cansada, vou descansar. Hoje é meio dia de folga, tem domingo, tem sábado, tem feriado, amanhã é feriado, não trabalho. Só o homem, porque os animais são assim, só descansam se precisam descansar. Só comem se precisam comer. Nós, quando domesticamos os nossos pets, nós tornamos os pets muito parecidos com a gente. E a gente diz assim: esse cachorro é preguiçoso, porque se acostumou, é a convivência, é o hábito, não é? Mas esses animais que estão silvestres, que estão na natureza, não tem isso não. Se eles estiverem descansando, é porque precisam descansar naquele momento, porque logo depois eles vão sair para caçar. E também só caçam o necessário. Eles não caçam por divertimento, só nós caçamos, só os humanos. Sabem por quê? Porque nós temos o nosso livre arbítrio. Foi o que eu disse. Nós somos uma espécie bastante contraditória, não para Deus, contraditória para nós mesmos, porque nós observamos a natureza à nossa volta, nós sugamos o que a natureza pode nos oferecer, mas não cuidamos da fonte dos nossos recursos. Impressionante. Nós somos contraditórios. Os animais não fazem isso. Eles obedecem a uma lei geral, que é uma lei de sabedoria, mas nós insistimos, porque temos o livre-arbítrio. Deus deu a nós, os espíritos, os únicos dotados de livre-arbítrio na natureza somos nós. E o que é que nós estamos fazendo com ele? Indo na contramão da perfeição, no sentido contrário. E por isso sofrimento, dor e sofrimento.
Dor e sofrimento, dor e sofrimento. Esse parece ter sido o nosso diapasão, dor e sofrimento, dor e sofrimento. Nada de perfeição por enquanto. Não, mas não para nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui já sabemos o caminho. Para os outros lá fora pode até ser, mas nós que já estamos no 5º dia da semana espírita, a 7ª semana espírita de Seabra, nós já temos condições plenas de encontrar esse tal caminho da felicidade que é a nossa perfeição. Não é isso mesmo? Muito bem. Eu volto àquela questão agora de que Deus não criou o homem perfeito, mas perfectível. Quer dizer, nós é que temos que dar esse acabamento, nós é que temos que fazer esse esforço. Foi para isso que Ele nos criou. Nós é que temos que fazer esse esforço. Mas Deus não nos deixou sozinhos nesse trabalho. Primeiro Ele nos deu a convivência social para que nós nos ajudássemos uns aos outros, não é isso? Em que consiste a caridade moral? Em que consiste a caridade moral? Está lá em um Evangelho segundo o Espiritismo: caridade material e caridade moral. A caridade moral consiste em nós nos suportarmos uns aos outros. Nos suportarmos uns aos outros. Aí alguém vai dizer, então todo dia eu pratico caridade moral. Porque eu venho suportando meu marido há 30 anos. Não é, meu bem? 40 para ser mais exato. Então, as pessoas leram, quer dizer, interpretaram o que o Espírito disse, irmã Rosália, né? ao seu modo. Isso é próprio do nosso estágio evolutivo, ao seu modo, né? Mas o que irmã Rosália quis dizer não foi isso não. A caridade moral consiste em nós nos suportarmos uns aos outros. Suportar aí é no sentido de servir de suporte, servir de amparo. Agora mudou. A caridade moral consiste em nós nos apoiarmos mutuamente. Agora mudou. Você já havia pensado nisso? É assim que você ensina para os seus alunos do ESG? Com certeza, porque você já aprendeu essa lição da caridade moral e vem apoiando muita gente, não é isso? Mas nós precisamos nos apoiar mutuamente. A caridade é o caminho da perfeição. O ser de perfeitos exige que nós façamos a caridade, porque segundo os Espíritos, fora da caridade não há perfeição. Vamos mudar? Não, vamos mudar. Porque fora da caridade não há salvação, na verdade uma analogia que foi feita pelos Espíritos com fora da igreja não há salvação. Não é isso mesmo? Essa frase que está lá nas bulas papais, se não me engano, de 1400 e alguma coisa, 1200 e alguma coisa, o Papa Inocêncio III, ele gravou lá nessa bula: fora da igreja não há salvação. Os Espíritos disseram assim: não, fora da caridade é que não há salvação. Essa é a máxima do Espiritismo. Então vem Elma aqui agora, nesta noite, 7ª semana espírita, e diz assim: fora da caridade não há perfeição. Para dizer, queremos nos tornar perfeitos ainda nesta vida, dentro desse processo a que nós estamos submetidos de perfeição? Queremos ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito? Então façamos como Ele. Façamos a caridade desinteressada. Porque não há maior prova de abnegação. Isso é o que os Espíritos disseram. Porque eu disse aqui no início: o sinal mais característico de imperfeição é o apego às coisas materiais, é o interesse pessoal. E aí Kardec perguntou: e qual a virtude? Olha só, qual a virtude que é a mais meritória de todas? Os Espíritos disseram: todas as virtudes têm o seu mérito. Mas se nós pudéssemos assim nos expressar e dizer qual a que é mais meritória, nós diríamos: é a caridade desinteressada, é a abnegação. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, não temos mais o que dizer além disso,
Se quereis ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, sirvam a causa do Cristo. Hoje, agora e sempre, praticando a caridade como ela se nos apresenta, com as oportunidades do dia, que o dia nos oferece. Não vamos esperar dias melhores, porque os dias melhores não virão. O tempo é agora, o lugar é aqui. Não há outra oportunidade melhor do que esta. Não por outra razão, os Espíritos disseram a Allan Kardec: para Deus não há passado nem futuro, só presente. Onde é que está o passado? Onde? Procurem o passado, procurem nos bolsos. Cheguem em casa e procurem o passado. Não vão encontrar. Onde é que está o passado? Na nossa memória. E onde é que está o futuro? Se o passado não existe, o futuro também não existe. Porque quando o futuro existir, ele será presente. Eu estava hoje em Salvador de manhã. É passado. Isso existe? Não, só na minha memória. Muito fraquinha, por sinal. Eu não lembro nem de tudo que eu fiz hoje de manhã. E amanhã, onde eu estarei?